paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Glória te seja dada, ó Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecar contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar as contas com os seus servos. E começando a acertá-los, foi-lhe apresentado um que lhe devia 100.000 talentos. Porém, não tendo ele como pagar, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua esposa e seus filhos, e tudo que ele tinha, e o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tenha paciência comigo, eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do seu servo soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, o seu servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou-lhe pela garganta e disse: Paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência para comigo, eu tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão até que pagasse a sua dívida. Vendo, pois, os conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito. E o seu senhor, então chamando-o, dizendo-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai que estás no céu fará convosco, se de coração não perdoares cada um as suas ofensas dos seus irmãos. O Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. O texto sobre o qual lemos hoje tem muito a nos ensinar sobre o perdão. Ele é composto por uma parábola contada por Jesus a partir de uma inquietação do apóstolo Pedro. Vamos observar primeiramente a pergunta de Pedro: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Muitas vezes escutamos perguntas cuja resposta já está condicionada. A pessoa e ela mesma já oferece na própria formulação da frase uma resposta. Na verdade, isso indica que a pessoa não está realmente querendo uma resposta, mas a confirmação de suas convicções. A pergunta de Pedro também é assim. Ele mesmo já sugere a Jesus qual resposta deveria ser dada. Além disso, a pergunta de Pedro está contaminada por uma lógica matemática. Ele insiste em contabilizar a graça, e realmente parece que o apóstolo quer demonstrar uma disposição religiosa. Afinal das contas, quem de nós aguentaria perdoar 7 vezes uma pessoa? Pedro estava disposto a aguentar, mas o que estava errado era a pergunta de Pedro por sua lógica: contar quantas vezes o perdão foi exercido. Quem perdoa não conta mais, porque quem perdoa esquece. Aquela frase que costumamos ouvir: perdoo, mas não esqueço, não cabe dentro do Evangelho. O perdão é esquecer, é apagar definitivamente da memória a lembrança e as ofensas passadas. Então, quem já contabilizou que já perdoou 5 ou 6 vezes, na verdade ainda não perdoou nenhuma das vezes. A contabilidade do perdão é sinal de que não esquecemos e ficamos marcando na caderneta. Estamos, na verdade, adiando a vingança. Em vez de retribuir logo da primeira vez ou da segunda vez, adiamos a retribuição para depois da 7ª vez, quando a paciência já se esgotou. Os valores do reino de Deus operam em frequências diferentes dos valores do mundo. Na sociedade competitiva em que vivemos, aprendemos desde cedo que se outra pessoa nos ofende, temos o direito de ofendê-la em igual proporção ou maior. Isso é normal, pagar com a mesma moeda. Atribuir a ofensa é assim que aprendemos, mas a lógica do perdão é outra. O ofendido não retribui. Será por covardia, fraqueza ou timidez? Não, porque o perdão verdadeiro produz o amor na pessoa que perdoa. Perdoar não é fácil. Na verdade, perdoar é um grande sacrifício. É desistir de um direito que temos, do direito de retribuir ou pagar a ofensa. O sacrifício do perdão
é desistir desse direito, não fazer mais uso dele. Pelo sacrifício de Cristo, Deus perdoou definitivamente as nossas dívidas para com ele. Nossa dívida era impagável. Nenhum de nós conseguimos pagá-la, mas o sacrifício aboliu nossa dívida e estamos definitivamente anistiados. A parábola contada por Jesus desestrutura completamente a lógica do discípulo. O perdão divino não tem limites e a natureza humana não consegue compreendê-lo. A parábola tem elementos importantes a serem destacados. Em primeiro lugar, a dívida do servo era altíssima, 100.000 talentos. Para ter uma ideia, consta nos registros históricos que o salário de Herodes era por volta de 200 talentos. Isso nos indica que era uma quantia alta demais para ser paga. Segundo, a lei previa a venda do devedor como escravo. O rei, porém, usa de misericórdia e perdoa o devedor. E em terceiro lugar, nada mais justo de que o devedor agisse de tal forma como o rei agiu com ele. Isso não aconteceu. O devedor é incapaz de perdoar alguém que lhe devia um valor irrisório. Ele foi tratado com graça, mas trata os outros com legalismo. Há dívidas impossíveis de serem pagas. O único modo de saldá-las é com o perdão completo. A parábola, então, nos desafia a ultrapassar os limites humanos na lógica da sociedade. Perdoar não faz o mesmo sentido, porém devolve sentido à vida e reorganiza a partir do amor. Oremos. Senhor Jesus, que seguindo seu exemplo na cruz, para perdoar os nossos inúmeros e incontáveis pecados, possamos perdoar e libertar o perdão às pessoas que de algum modo nos ofenderam. Limpe e liberte o meu coração e a minha mente de toda mágoa e ressentimento e nos dê força para sermos pessoas melhores, porque é perdoando que se é perdoado. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Uma boa noite e um bom começo de semana a todos, e fiquem com Deus.